Que a graça do Senhor Jesus seja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Esta é a disciplina de História da Igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, disse que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo o Senhor Jesus como a principal pedra angular. Também na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz que ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, o qual é o Senhor Jesus. É por aqui que começa a história da igreja, com o fundador, com o fundamento, que não pode ser outro, somente o Senhor Jesus. Cristo nasceu no século I, mas o nosso calendário, que é o calendário gregoriano, está errado em 5 anos. São Gregório, Papa de Roma, quando ele pediu a reforma do calendário, que era o anterior, era o calendário juliano, não foram contados os anos bissextos. E agora, através da arqueologia, nós sabemos que Herodes, ele reinou naquela região da Galileia, da Judeia, 4 anos antes do nascimento de Jesus. Assim você tem um déficit de 4 a 5 anos no calendário. Estamos agora em 2023, aí você coloca aí 24, 25, 26, 27. Estamos a quase 2030 anos desde o nascimento do Senhor Jesus. Por ocasião do seu nascimento, o Império Romano é que estava em iminência. O Império Romano é que estava tomando conta. E o Império Romano ele é comparado lá no livro de Daniel a uma fera terrível, a pior de todas. Eram 4 feras, a última delas era a pior de todas. No sonho que Deus deu para Nabucodonosor, que depois Daniel interpretou, era as pernas de ferro misturado com barro. O Império Romano ele era gigantesco. E veio o Senhor Jesus, diz o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, na plenitude dos tempos. Ao iniciar a sua pregação, Cristo disse: os tempos estão cumpridos, creiam no Evangelho. Significa o quê? Os últimos dias começaram a ser contados com o nascimento do Senhor Jesus. Você já estudou Cristologia conosco. Você sabe que o Senhor Jesus nasceu de Maria, a Virgem, o nascimento virginal. Ele esperou chegar ao tempo da sua maturidade e aos 30 anos começou a pregação do seu evangelho. Começou na região onde ele morava, ali na Galileia. Fez os seus primeiros discípulos e esses seus primeiros discípulos se transformaram nos apóstolos. Esteve por 3 anos pregando o evangelho em pleno Império Romano. O Império Romano era a força política daquele tempo. E os gregos? Bom, os gregos já não existiam mais como império, mas eles tinham deixado o helenismo, a fala grega, na praça, no comércio e na religião também. Mas havia também o judaísmo, aquele judaísmo antigo, que trouxe a Bíblia hebraica, que foi traduzido para o grego. É nesse tempo que o apóstolo Paulo chama de a plenitude dos tempos. O Senhor Jesus, no Evangelho de João capítulo 4, falou: levantem os seus olhos, os campos já estão brancos para a ceifa. Cristo contou uma parábola, que é a parábola dos trabalhadores da última hora, e comparou a nossa geração como sendo a dos trabalhadores da última hora. Chegou o tempo de Deus trazer ao mundo a revelação da sua vontade. Revelou o seu Filho Jesus. Enviou o Espírito Santo. Com o envio do Espírito Santo, nós temos ali oficialmente a inauguração da igreja. Cristo preparou os apóstolos por 3 anos, pregando o Evangelho, ensinando os apóstolos a pregarem também o que é que eles deveriam pregar. Junto com o Senhor Jesus andavam muitos escribas que escreviam os ditos de Cristo, as frases dele. Alguns pegavam frases inteiras. Os apóstolos também, eles eram bons auditores. Estavam treinados na minimoteca para memorizar aquilo que o rabino estava ensinando. E assim que o Cristo foi crucificado e morto, ao 3º dia ressuscitou. Antes disso acontecer, Mateus capítulo 16, Jesus falou da fundação da igreja, dizendo que as portas do Hades não prevaleceriam contra a sua eclésia. Há uma oposição
entre Hades, mundo dos mortos, e igreja, casa do Deus vivo. Cristo foi para os céus. Mas antes de ir para os céus, ele disse a Pedro: estou te dando as chaves do reino de Deus. A obra continuará. Depois que ele ressuscitou, a Bíblia diz que por um espaço de 40 dias apareceu aos seus apóstolos, falando coisas concernentes ao reino de Deus. Maravilha! A igreja vai começar, tem o Senhor Jesus como fundamento e a continuidade fica ao encargo dos apóstolos, mas lá no Evangelho de João, Jesus disse: vocês não vão ficar fazendo aqui sozinhos, vocês não vão ficar órfãos, eu vou enviar outro Consolador para que fique convosco. O Espírito Santo chegou. Como que o Espírito Santo chegou? Inaugurando a igreja. A Bíblia diz que eles estavam ali, livro de Atos, estavam todos reunidos em um só lugar. E estavam num exponencial, 120 pessoas. 12 eram os apóstolos originais, vezes 10, 120 pessoas. Existe essa numerologia na Bíblia. Cristo inaugurou a sua igreja com um corpo apostólico de 12 homens. Antes de vir o Pentecostes, lembre, o apóstolo Pedro ele presidiu uma reunião onde no lugar de Judas foi colocado Matias. Portanto, o corpo apostólico estava pronto. 12 mais vezes 10, 120 pessoas. 10 dias depois da assunção do Senhor Jesus aos céus, o que diz a Bíblia para nós no livro de Atos? Diz que veio o Espírito Santo com um som veemente e impetuoso, encheu toda a casa e manifestou uma visão de que todos estavam cheios do Espírito Santo, falando em línguas e vendo línguas repartidas como que de fogo. Logo na primeira pregação evangélica, na primeira pregação apostólica, na primeira pregação eclesiástica, Deus acrescentou na igreja mais 3.000 almas. Como que são acrescentados na igreja? Pelo batismo. O batismo, a igreja católica chama de sacramento. A igreja oriental chama de mistério. A igreja protestante, evangélica, chama de ordenança. A igreja recebeu de Cristo a autoridade para poder batizar as pessoas em seu nome, para que essas pessoas elas façam parte da igreja do Senhor Jesus. Assim começou a história. Nesse primeiro vídeo nós vamos falar realmente dessa igreja apostólica, essa igreja que nasce nos evangelhos, que nasce com o Senhor Jesus e que passa para nós através das cartas de Paulo, das 7 epístolas gerais e do livro de Atos. A Bíblia diz que a primeira das igrejas é a igreja de Jerusalém. Assim que eles receberam o Espírito Santo, começaram a pregar o arrependimento dos pecados em nome do Senhor Jesus. Aconteceu uma oposição, a oposição do Sinédrio, que era a casa de leis e de governo do povo de Israel. O mesmo Sinédrio que condenou o Senhor Jesus passou a perseguir a igreja também. Lá no livro de Apocalipse, a perseguição da igreja ela é representada como um dragão perseguindo uma mulher. Embora que na escatologia existam divergências sobre quem seja esta mulher. Se é a igreja, se é Maria, se é Israel. Fato é, a igreja começou a ser marcada por perseguições. A era das perseguições vai do século I com o Senhor Jesus até o século III. Historicamente, 300 anos de perseguições consecutivas. Era o Império Romano, juntamente com o judaísmo que estava afastado do propósito de Deus. O judaísmo foi responsável pela renegação de Cristo, pela condenação de Jesus, pela crucifixão de Cristo. O judaísmo se opôs à pregação do Evangelho. Nas sinagogas ficou proibido que se falasse o nome de Jesus como sendo o Messias. Qualquer apóstolo que entrava tinha liberdade de congregar como judeu, mas não podia anunciar arrependimento de pecados em nome de Jesus e a ressurreição dos mortos. O Sinédrio se organizou contra a igreja, prendeu os apóstolos, bateu dos apóstolos. Não somente o Sinédrio, você lê no livro de Atos que Herodes, que estava a serviço de Roma, prendeu os 2 apóstolos, Tiago e Pedro. Mandou matar Tiago, ia matar o apóstolo Pedro,
mas a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração pelo apóstolo. 3.000 almas tinham sido agregados à igreja, mas não pense de que essas 3.000 almas estavam ali no cenáculo reunido com os demais. Eles creram, foram batizados, mas eles não eram da Judéia, não eram da Galileia, eles não eram dali da Palestina. Eles eram de todas as partes do mundo. Foi assim que começou a história da igreja. Veio o Espírito Santo, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus, voltaram para suas terras pregando o Evangelho, a palavra. Receberam pouca instrução evangélica, na verdade. O princípio é de que Jesus é o Messias e ficou ao encargo do Espírito Santo. Moveu-se uma grande perseguição contra a igreja, encetada pelo Sinédrio, não se engane. Qual que é a história do Sinédrio? A história nos mostra que o Sinédrio, que é a casa de leis, ele era chamado de a grande sinagoga. Quem organizou a grande sinagoga foi Esdras. Sim, Esdras, o sumo sacerdote do Antigo Testamento. Quando Esdras ele veio da Babilônia, da Pérsia, para poder edificar o templo, não conseguiu por causa da oposição dos samaritanos. Os samaritanos não deram trégua para que Esdras reconstruísse o templo. E nesse meio tempo, quase 20 anos, até que Neemias chegou, nesse meio tempo, Esdras organizou o cânon do Antigo Testamento, a Bíblia hebraica. Organizou o escrito dos profetas, organizou a grande sinagoga e organizou o Sinédrio. O Sinédrio é uma evolução da grande sinagoga, a casa de leis, a casa de costumes, a casa de governo de Israel. Esse Sinédrio ele evoluiu para poder se transformar num tribunal de justiça. E, pelo que a gente vê nos evangelhos, pelo testemunho da história, o Sinédrio cometeu a grande injustiça de ter mandado matar o Senhor Jesus e num julgamento sumário. Jesus foi preso por volta das 9, 10 horas da noite. Quando era 9 horas da manhã já tinha sido crucificado. Em 12 horas eles julgaram, sentenciaram, condenaram Jesus e o executaram. Julgamento sumário, julgamento injusto. Mas não ficou por aí. Conforme os apóstolos passaram a pregar o Evangelho, também foram perseguidos igualmente ao Senhor Jesus, apóstolo por apóstolo. Nessa ocasião, a Bíblia nos fala de um jovem chamado Saulo. Esse rapaz estava presente no martírio de Estevão. Estevão, que é chamado o primeiro mártir da igreja, ele não era de cepa judaica. Ele não era judeu da Palestina. Estevão, ele era um daqueles judeus helênicos. Você lê no Evangelho de João justamente a chegada de judeus helênicos para conversar com o Senhor Jesus. É bem provável que Estevão, Filipe, os 7 diáconos tenham vindo junto com aquela caravana e crido no Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele fazia parte dos 7 diáconos, mas ele também era um grande e exímio pregador. Pregando a palavra, o Sinédrio arquitetou contra ele e ele foi martirizado. Quem que estava ali? Estava ali o jovem Saulo, o apóstolo Paulo. Paulo diz na carta aos Gálatas de que ele era um homem zeloso da lei, que excedia em judaísmo qualquer um que estava presente na sua época ali. Tinha sido educado aos pés de Gamaliel. Quem era Gamaliel? O grande mestre do judaísmo que pertencia à escola de Hilel. Quem que é Hilel? Hilel ele era o opositor de Shammai. Shammai era um outro grande mestre do judaísmo. Qual é a diferença entre Shammai e Hilel? A diferença é de que Shammai pregava um judaísmo ultra-ortodoxo, em que ele só admitia judaísmo para judeu no uso da Bíblia em hebraico. Ele não admitia o uso da Bíblia vertida para o grego, a Septuaginta. Ele não admitia que o judaísmo tivesse que ser ensinado para outros povos, só para os judeus, e que o culto, a liturgia, deveria ser estrito para quem fosse judeu. Já Hilel, não. Hilel admitia a pregação da Bíblia em grego, a Septuaginta, admitia também que o judaísmo devia se espalhar como religião universal, falando com todos os homens. Então o farisaísmo de Paulo
ele vem por uma linha mais proselitista, de converter as pessoas ao judaísmo pela pregação. Ele diz, depois Paulo diz que tudo aquilo que para ele era ganho, ele considerou perda pelo conhecimento de Cristo. E por quê? A Bíblia diz no livro de Atos que Saulo, assim que ele viu o martírio de Estevão, ele procurou o Sinédrio, conseguiu carta das maiores autoridades para poder fechar as igrejas, perseguir os cristãos, lançá-los na prisão e, inclusive, votar na sentença de morte. Saulo, a Bíblia diz no grego que Saulo ele era como se fosse um animal feroz, respirando em cima da presa. Sabe quando o animal ele ataca a presa, respira em cima dela e deixa ela em pânico? Essa era a índole do apóstolo Paulo. E ele diz na carta aos Gálatas que ele fez isso. Não é só que ele pegou cartas e ele... Não, na carta aos Gálatas ele diz que ele realmente entrava a porta da igreja adentro, prendia homens, mulheres, ele fazia o que nós estamos vendo aí no cenário acontecer hoje com os terroristas do mundo. A igreja no primeiro século vivia fortes tensões. A qualquer momento, qualquer cristão podia ser preso, conduzido ao sinédrio e executado, assim como aconteceu com Estevão também. E Roma? Roma ele dava uma certa liberdade para que o sinédrio fizesse esse julgamento com os judeus. Só que na hora de aplicar a pena capital, haviam algumas restrições. Mas eles não obedeciam isso aí à risca. Só quando havia um tumulto um pouco maior. Fato é, Saulo foi apanhado pelo Senhor Jesus. Numa visão, Cristo converteu Saulo e este homem se tornou o maior missionário que nós temos em o Novo Testamento. Pelo menos ele é responsável por quase 50% do Novo Testamento. Quase 50% do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. O Novo Testamento tem 27 livros, desses 27, 13 são de autoria do apóstolo Paulo. Você tem ali os 4 evangelhos, as cartas de Paulo, as cartas gerais, o livro de Atos e o livro do Apocalipse. É o primeiro documento que a igreja criou, escreveu, para poder fazer a emancipação da igreja em relação ao judaísmo. O judaísmo é uma religião, cristianismo é outra religião. A Bíblia diz que os cristãos saíram dispersos de Jerusalém e chegaram até Antioquia. Ali foi fundada a segunda maior igreja do Novo Testamento. Em Antioquia da Síria, fundou-se uma igreja. Agora é uma igreja de fala grega. Uma igreja voltada para a comunidade helênica do mundo. Judeu era bem-vindo. Judeu helênico era bem-vindo. Mas o foco da igreja de Antioquia era a evangelização dos povos. Foi fundada por irmãos que saíram da diáspora de Jerusalém. Mas eles admitiam a comunhão com os gregos também. E nos diz a Bíblia que, assim que o apóstolo Paulo se converteu, Paulo diz que ele não foi consultar a carne e o sangue. Ele se retirou para o deserto, se retirou para a Arábia, mas ele chegou a passar 15 dias com os apóstolos de Jerusalém, porque ele tinha sido apresentado por Barnabé. Barnabé conduziu Saulo para a igreja em Jerusalém e ele não foi recebido de braços abertos. Desconfiaram de que Paulo ele era um infiltrado, de que Paulo estava ali espionando para poder acabar com a igreja. Como ele foi rejeitado na igreja de Jerusalém, retirou-se e foi para Tarso, que é a sua cidade natal. Mas ele diz que ele passou uma temporada na Arábia. Os estudiosos dizem que Paulo estava fazendo uma revisão do judaísmo. Ele diz que estava recebendo revelações do Senhor Jesus. Já esquecido no tempo, Barnabé sai de Jerusalém, vai para Antioquia, a igreja está funcionando bem ali. Paulo, que era a grande ameaça mesmo, com a conversão de Paulo, diminuiu, arrefeceu essa perseguição dos judeus contra a igreja. Não é que desapareceu, arrefeceu. Mas aí quando Barnabé vai a Antioquia, ele vê que a igreja ali precisa de um pastor, alguém que pastoreie a igreja. Não somente uma comunidade autocéfala.
Comunidade autocéfala é aquela que governa a si mesmo, mas não tem um comandante, não tem um orientador, não tem um pastor nomeado. É a igreja tomando conta dela mesma. Barnabé vai de Jerusalém porque Jerusalém é uma igreja episcopal. Jerusalém era uma igreja onde havia um reconhecimento de que Pedro, Tiago e João eram os responsáveis pela igreja. Não Tiago, irmão de João, porque Tiago, irmão de João, foi morto por Herodes. Tiago, irmão de Jesus. Esses três, Paulo diz que eles eram as colunas da igreja. Pedro, Tiago, irmão de Jesus, e João, apóstolo. Eles eram uma igreja episcopal. Lá na igreja de Antioquia, eles eram congregacionais. Eles organizavam a si mesmos estilo grego, estilo assembleia. O Espírito Santo vinha, eles pregavam, cantavam, oravam, mas não tinha um episcopói, um supervisor, um bispo. Barnabé foi para lá e ele lembrou-se de Saulo. Foi para Tarso, encontrou Saulo e trouxe para Antioquia. Ali foi organizada a hierarquia da igreja com doutores, profetas e apóstolos. Por quê? Porque Paulo ele era doutor, Barnabé fazia parte do corpo apostólico e haviam também os profetas que estavam por ali. Essa é a organização da igreja de Antioquia, até que começaram as viagens missionárias de Paulo. Na primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé foram designados pelo Espírito Santo para poderem fazer a obra de Deus. E assim foi. Barnabé tinha um sobrinho chamado Marcos. Esse Marcos tornou-se secretário do apóstolo Pedro. E levaram Marcos junto com eles para as primeiras viagens missionárias. Mas logo no começo da pregação cristã, os judeus se opuseram. Aonde Paulo e Barnabé chegavam, abriam as escrituras e o culto na sinagoga tinha aquela divisão. A hora da lei, a hora dos salmos e a hora dos profetas. Paulo, ele disse, eu sou fariseu de fariseus. Ele tinha credencial e autoridade para pregar em qualquer sinagoga. Barnabé, ele era da tribo de Levi, era um levita. Portanto, ele era também um doutor da lei, um conhecedor do Antigo Testamento. Os dois tinham credencial para pregar na sinagoga. A metodologia de Paulo era essa. Ele chegava na cidade, ia no sábado para a sinagoga. Quando se abria a oportunidade para a pregação dos profetas, Paulo explanava a profecia e apresentava Jesus. Explanava a profecia e apresentava Jesus. Explanava a profecia e apresentava Jesus. Os judeus do mundo helênico estranhavam, aceitavam que Paulo era judeu, que Barnabé era judeu, mas admitir que Jesus, um escravo judeu que foi morto numa cruz por Pilatos, era o Cristo, isso escandalizava os judeus. Isso era um escândalo. E toda a sinagoga tinha o chefe da sinagoga, o principal. E era ele que dava a oportunidade, fechava a oportunidade e dava a palavra de juízo, se a palavra tinha que ser acreditável ou não. Enquanto não fosse dado ali o veredicto do rabino, boa é essa palavra, ninguém dava o glória. Aí que fazia o apóstolo Paulo? Ele aguardava esse amém do rabino, do príncipe da sinagoga. Isso não acontecia. Aí o rabino rechaçava a pregação, abria um quórum, e nessa abertura de quórum, a pregação de Paulo era condenada e ele era expulso da sinagoga. Alguns acreditavam nas pregações de Paulo. E quando acreditavam, Paulo fundava uma igreja, uma pequena igreja. Porque não era necessário muito para se fundar uma igreja no primeiro século. Bastavam-se 1, 2 ou 3 famílias. Quem acreditava? Se ler a carta aos Coríntios, Paulo ficou 1 ano e meio em Corinto, pregando a palavra e ele não conseguia. E ele diz, eu não consegui batizar ninguém. Mas o livro de Atos diz que houve conversão. Por quê? Porque um dos que estavam na sinagoga creram na pregação, a sinagoga de Corinto perseguiu e bateu neles, mas eles se separaram da sinagoga. Aí começava o culto. A igreja que o apóstolo Paulo fundava não é essas megalópolis que nós temos aí,
essas catedrais com vitrais e com piscina arquitetônica. Eram pessoas que saíam da sinagoga e cediam a sua casa para o culto cristão. Eles reproduziam o culto judaico na sua casa, mas eles começavam a ter a outra perspectiva, que é do Cristo veio. E Paulo expunha as Escrituras e mostrava pelas Escrituras tudo o que tinha acontecido ao Senhor Jesus. Essa pregação se proliferava entre os familiares desse novo convertido. Ele era batizado em nome do Senhor Jesus e começavam a celebrar a ceia em nome do Senhor Jesus. Assim, Paulo foi plantando igrejas na primeira viagem missionária. Aí veio a ocasião em que eles voltaram para Antioquia. Quando eles voltaram para Antioquia, foi necessário que voltassem para poder ver como que andava a igreja. E Paulo chamou Barnabé. Qual é a diferença? A diferença é que na primeira vez que eles foram, o Espírito Santo falou. Na segunda, o Espírito Santo já não falou. Foi decisão do apóstolo Paulo. Chamou Barnabé. Barnabé queria levar Marcos, mas aí Paulo disse que não ia levar mais Marcos porque ele não tinha vocação. Marcos não tinha estômago para o campo missionário. Marcos era um calcanhar de Aquiles, era um rapaz fraco, neófito, não dava para levar. E Barnabé tomou partido, e quando tomou partido ficou com seu sobrinho Marcos. Paulo não desistiu da vocação missionária, aí ele chamou Silas para ir com ele. Esse Silas também parece que ele é chamado de Silvano. Os estudiosos dizem que Silas é o mesmo que Silvano. Segunda viagem missionária. Ele passa pelas igrejas que ele havia fundado, faz aquela comunhão, celebra a ceia, organiza o ministério, reforça os irmãos, combate as heresias e continua na sua segunda viagem missionária. Foi nessa ocasião que ele vai para a Europa. Ele entra na Europa, funda a primeira igreja na Europa, lá em Filipos, e ele quer avançar, ele quer ir para a Galácia, ele quer ir para a Ásia, ele quer ir para longe na segunda viagem missionária. Retorna. Quando retorna, ele tem forte desejo de ir para Jerusalém. É preso em Jerusalém. É preso em Jerusalém e aí começa uma espécie de terceira viagem missionária. É porque Paulo tinha a intenção de chegar em Roma. E para chegar em Roma, ele é conduzido preso para Roma. Vai para Jerusalém, ele é preso, fica preso, é julgado. O livro de Atos dos Apóstolos diz que ele consegue chegar em Roma e ele fica 2 anos preso. Quando o apóstolo Paulo chega em Roma, quem está no poder é Nero. Pedro, o apóstolo, também é pregador do evangelho, também tinha espalhado a palavra de Deus, mas ele se concentrou na pregação para os judeus. E os demais apóstolos? Os demais apóstolos também pregaram, mas o registro não está no livro de Atos. Nós não sabemos dos detalhes da vida dos demais apóstolos, senão através de Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia já pertence à segunda geração. Nós estamos saindo da era apostólica para entrar na era dos pais da igreja. E nós vamos reservar esse capítulo para a nossa próxima aula. Mas vamos terminar. Eusébio escreve o livro História Eclesiástica. Esse livro você deve comprar. E ele diz que os demais apóstolos foram todos martirizados. Porque a perseguição não era mais só do Sinédrio. A perseguição também era do Império Romano. Os imperadores romanos começaram a perseguir os judeus, os gregos e demais dissidentes do Império Romano. Nós romantizamos e dizemos que só a igreja que era perseguida. Mas historicamente era assim. Roma perseguiu não somente os cristãos, como os judeus e também outros povos. Ele tinha que estabelecer a hegemonia dele. Qual que era a pedra de toque? A pedra de toque era o culto ao imperador. Era necessário se adorar o imperador. Na praça central das cidades se levantava um minarete, um obelisco e o busto de César ou alguma coisa representando a coroa do império. Sem falar que nos templos que existiam eram colocados também as insígnias do Império Romano, as águias romanas, os estandartes romanos
e nichos dos deuses romanos. Quando os romanos eles foram para Jerusalém, por um bom tempo eles mantiveram ali uma paz romana com os judeus em Jerusalém. Mas havia um partido que tinha se concentrado em Massada, que eram judeus zelotes, judeus radicais. Eles eram equivalentes aos guerrilheiros que existem hoje. Isso historicamente. Hoje a gente vê esses guerrilheiros, chamamos eles de terroristas no mundo islâmico. Terroristas no mundo islâmico. Lá no primeiro século, assim os romanos chamavam os zelotes, terroristas. Terroristas que queriam de qualquer maneira a libertação da Palestina para que os judeus pudessem ter a terra deles lá. Eles ficaram no lugar chamado Massada, que era uma fortaleza, e de lá eles faziam várias incursões contra o exército romano. Começaram a acontecer insurreições contra Roma, não queriam mais pagar o tributo, atacavam guarnições de soldados romanos, os matavam, e houve uma organização para que Tito, que era general na época, invadisse Israel, Jerusalém, e acabasse com aquilo dali. O Senhor Jesus já disse que isso ia acontecer. Ele tinha predito que não ficaria pedra sobre pedra, e a igreja passaria por fortes dispersões. Os romanos entendiam que judeu e cristão são da mesma cepa. Portanto, persegue-se o judeu e o cristão, porque nem os judeus e nem os cristãos faziam o culto a César, a adoração ao minarete, a adoração ao obelisco, a adoração à coroa ou ao gênio de César. Não é uma adoração qualquer, tudo bem, nós te adoramos. Eles tinham que oferecer sacrifícios ao gênio de César. E eles tinham que pronunciar em voz alta que César é o Kyrios. César é o Senhor. Os judeus ortodoxos e ultra-ortodoxos não faziam isso. Os cristãos, adoradores de Jesus, não faziam isso. Já pisando no final do primeiro século, Jerusalém é invadida. O templo será destruído. Acontece que o apóstolo Paulo já tinha sido morto. O apóstolo Pedro já tinha sido morto. Os apóstolos do Senhor Jesus tinham sido mortos também. Os judeus estão sendo espalhados pelo mundo. Mas a igreja floresceu. A igreja cresceu. Havia um apóstolo que estava vivo, que era o apóstolo João. Esse estabeleceu o ministério dele na região da Ásia Menor, aonde estavam ali as igrejas de fala grega, que a gente vê no Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse, embora que não havia apenas aquelas 7 igrejas. Assim, quando está terminando o século I, é necessário se fazer a coleção dos livros dos apóstolos que foram mortos. E a igreja começa a organizar o cânon do Novo Testamento. Para o reconhecimento de qual livro é de autenticidade apostólica e qual que era um livro apócrifo, vão acontecer muitos e muitos concílios até chegar lá no século IV a canonização do Novo Testamento. O último dos apóstolos, o apóstolo João, escreveu 3 cartas, um evangelho e um apocalipse. Total 5 livros. E é nestes 5 livros que se concentra a teologia joanina. Eusébio de Cesareia é chamado de o primeiro historiador da igreja. Se você levar em consideração que o livro de Atos dos Apóstolos ele é o 2º volume do Evangelho, é isso mesmo. Eusébio ele é o primeiro historiador. Mas se você considerar que o livro de Atos ele cobre um período de 30 anos de história da igreja, ele é também, Lucas é o primeiro historiador. Nós estamos chegando agora no século II. O apóstolo João, ele deixou discípulos. Entre esses discípulos, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna. Esses nós vamos falar agora no vídeo de número 2.